Amém, irmãos? Então é por isso que hoje nós vamos falar, o tema dessa noite é aprender a ouvir a Deus. Como é importante nós aprendermos a ouvir a Deus, ouvir a voz do Senhor. Nós sabemos que uma das coisas mais importantes da vida cristã é a oração. O cristão, ele precisa estar conectado com Deus através da oração. E nós aprendemos desde cedo que nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos falar com o Senhor. Principalmente quando estamos com problema, quando nós estamos com medo, ou até mesmo quando nós queremos agradecer por algo. Nós falamos com Deus. Quando nós buscamos uma direção, nós vamos até o Senhor. Nós buscamos Ele. Mas existe, irmãos, uma verdade que muitos ainda não entenderam. Muitos ainda não entenderam como se colocar diante do Senhor. A oração, ela não é apenas falar, mas a oração é também ouvir. E quão é importante nós temos esse discernimento. Porque a nossa vida espiritual, muitas vezes, é baseada em cima de pedidos. Peço. Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus abre uma porta, Deus, eu estou passando por essa situação, por esse problema. Nós nos colocamos diante de Deus e depois de orar, nós não paramos para escutar. Imagina você chegar diante de um mestre, diante de um professor, mestrado, graduado, doutorado, e você está apenas começando a sua matéria. E aí você chega diante desse professor e você faz um monte de perguntas. Eu preciso saber disso, eu preciso saber daquilo, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Na hora que você termina de perguntar, você vira as costas e sai. E a pergunta é, você falou com o professor? Falei com o professor, tudo que eu tinha que falar, eu perguntei. E o que ele falou? Tinha que ouvir. Irmãos, parece uma coisa muito simples. Mas isso serve de lição para nós. É muito mais importante ouvirmos a Deus do que falar com Ele. Ouvir o Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que escreveu a nossa história, aquele que sabe o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos sim não deixar que a nossa oração vire um monólogo, mas que a nossa oração seja um diálogo com o Senhor. Seja um diálogo aberto com Deus, um relacionamento saudável entre duas pessoas. Precisa, através da conversa, falar e escutar. Saber falar e saber escutar. E isso também é diante do Senhor. Então, o nosso Deus não é apenas um Deus que ouve orações, mas Ele é um Deus que responde orações. E essa noite nós vamos falar muito a respeito de ouvir ao Senhor. O próprio Senhor Jesus disse lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço porque ela ouve a minha voz. E eles me seguem. Ou seja, Deus fala, as suas ovelhas ouvem. E aquelas que ouvem, seguem o bom pastor. Amém, irmãos? Então hoje o Espírito Santo quer ministrar e ensinar algo importante e muito importante. Precisamos aprender a ouvir a Deus. Eu e você precisamos aprender a ouvir a Deus. E eu quero usar uma história. Na verdade, nós vamos usar algumas histórias, mas eu vou deixar essa como central. A história de Samuel. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Em nome de Jesus.
1 Samuel, capítulo 3. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 3, começamos pelo versículo 2, que diz assim: certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de estudo. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e espreitou. De novo o Senhor o chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém, irmãos? Até aqui. Eu quero trazer esse exemplo para que nós venhamos refletir um pouco sobre essa questão de ouvir a Deus, ouvir ao Senhor. Nós acabamos de ler essa passagem e eu vejo uma cena muito interessante. Vejo algo muito interessante. Primeiro que Deus, ele continua falando. Amém? Mas creio. Deus, ele continua falando. Mas quando eu olho para essa cena em que nós acabamos de ler, Samuel era ainda jovem. E ele servia no templo do Senhor, juntamente com o sacerdote Eli e os seus filhos. E ele estava ali e durante a noite Deus o chama, Samuel. Ele ouviu Deus chamar e ele se levanta e ele corre até Eli. E diante de Eli, ele se coloca ali perguntando: Eli, o Senhor está me chamando? Isso acontece por 3 vezes. Por 3 momentos, ele se coloca diante de Eli, achando que é Eli que está chamando ele. Mas ele percebe o manifestar do Senhor. E ele acaba aqui ensinando a Samuel. Ele acaba orientando. Ele diz: Samuel, é Deus que está te chamando. Então você se posiciona assim. Quando você escutar, diga: fala, Senhor, o teu servo te ouve. E aqui nós aprendemos algo poderoso. Deus está falando, mas Samuel, ele não está entendendo. Samuel, ele não consegue entender. Ele não reconhece a voz de Deus. Ele não reconhece a voz do Senhor. E isso daqui muitas vezes acontece conosco dentro da igreja. Muitas vezes acontece com cada um de nós. Olha que interessante, Samuel não reconhecia
conhecia a voz daquele que chamava, mas Deus, ele continua falando. Ele fala através da sua palavra. Ele fala através da Bíblia, irmãos. Ele fala através da palavra dele. Essa é a palavra viva. Quantos textos que nós olhamos e você lê, e Deus te traz aquela revelação, e daqui a um tempo você olha para aquele texto de novo, e Deus te dá outra revelação. É uma palavra viva. É a verdade. E como foi falado no vídeo, não, nós precisamos entender o contexto. Não apenas pegar um versículo, mas é a palavra de Deus. Deus, ele continua falando nos cultos. Esse momento, que é o momento da palavra, irmãos, só quem prega a palavra do Senhor sabe o quanto nós buscamos a sua face, para buscar, Senhor, o que é que o Senhor tem para falar para a sua igreja? O que é que o Senhor tem para ministrar no coração de todos nós? Então o Senhor, ele continua falando através do culto, através do Espírito Santo. Deus continua falando através dos devocionais, dos estudos no qual a gente busca. Deus, ele continua falando através da vida de pessoas. Deus continua falando através de conselhos. A Bíblia diz que é sábio aquele que busca conselhos de um sábio. Deus, ele continua falando através da nossa consciência espiritual. Deus, ele está falando o tempo todo, ele continua falando conosco. Amém, irmãos? Só que muitas vezes nós não percebemos o falar de Deus. Nós não percebemos o que ele está falando. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos reconhecendo a sua voz. Nós não estamos reconhecendo o seu comando. Samuel, ele estava dentro do templo, ele estava ali com o sacerdote ali, ele estava servindo ao Senhor, mas ele ainda não conhecia a voz de Deus. Assim como tem pessoas dentro da igreja que ainda não conhecem a voz de Deus. Deus fala com o profeta, Deus fala com o pastor, Deus fala com o missionário, com o evangelista fala, mas fala com cada um de nós. Deus não escolhe, olha, só fulano de tal que eu vou falar. Não, ele fala comigo e com você. Ele fala com cada um de nós. E uma das marcas que se destacam quando nós temos um amadurecimento espiritual é saber discernir a voz de Deus. Opa, essa voz é do Senhor. Essa voz não é de Deus, mas essa daqui. E como que eu faço então para discernir? Como que eu faço para escutar? Para nós, irmãos, ter esse reconhecimento, ter essa sensibilidade, é preciso ter intimidade. Nós precisamos ter intimidade. É uma das principais revelações da nossa Bíblia. Sabe qual é uma das principais que se destaca? É que o Senhor, ele quer se relacionar com a sua criatura. É que o Senhor, ele quer se relacionar conosco. Desde o jardim do Éden, quando ele visitava Adão e Eva todos os dias. Todos os dias ele estava ali. E aí, Adão, colocou o nome nos bichinhos. Qual que é o nome? Ah, vaca, tem cara de vaca mesmo. Ah, e essa daí é um macaco. É cara de macaco. Nossa. Deus, ele quer se relacionar, ele quer ter esse movimento. É uma das principais relações que a Bíblia nos traz. Ele quer ter essa relação, essa intimidade. E quanto mais intimidade nós vamos ter com o Senhor, mais sensível vai ficando os nossos ouvidos. Mais sensível nós vamos reconhecendo a sua voz. Ouvir a sua voz. Ouvir a voz daquele que é íntimo. Irmãos, para nós entendermos, quando nós temos intimidade com uma pessoa, basta o
tom de voz dela, você sabe, ó, essa pessoa já não está muito boa. Ou se ela está mais eufórica, hoje ela está mais alegre. É intimidade, é relacionamento. E com Deus é a mesma coisa. Intimidade, porque Deus ele continua falando conosco. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Deus ele continua falando com cada um de nós. Só que para nós ouvirmos a Deus, nós precisamos silenciar o nosso coração. Silenciar o nosso coração é silenciar o nosso interior, que muitas vezes está pulsando. Nós precisamos parar um pouco. Hoje nós vivemos em um momento, uma geração muito barulhenta. Hoje nós temos uma geração extremamente barulhenta e nós estamos nessa geração. Hoje nós vivemos em um mundo que há muito barulho, muitos ruídos, muita coisa acontecendo. Se você olhar, você vê as redes sociais trazendo muitas informações, trazendo muitas coisas. Aí tem jornais, tem as fake news, que muitas vezes vêm para nos tirar a paz. Ali está acontecendo muita coisa, opiniões. Ali está aquela pressão, guerra. Tudo está acontecendo, ou seja, está extremamente barulhento. O trabalho cada dia exigindo mais. A ansiedade chegando em muitos lares. A depressão batendo na porta de muitos lares. E tudo isso acontecendo, irmãos. E diante de todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, forma um barulho que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Hoje a internet ela oferece tudo. Hoje a internet ela oferece tudo que é de bom, mas também tudo que é de ruim. Hoje nós vivemos bombardeados por tantas coisas, irmãos. E o pior de tudo, pessoas, desculpa falar, mas pessoas desqualificadas tentando ensinar algo para alguém. Pessoas que não sabem ou não vivem aquilo e tentando ensinar algo para alguém. Sempre tem um coach, sempre tem um mentor, sempre tem alguém querendo ensinar algo que nem ele aprendeu. Esses dias eu vi uma postagem de uma pessoa que já casou, sei lá, 3, 4 vezes, dando dica de casamento. E o pior, gente, tem gente que curte. Tem gente que fala, nossa, esse sabe das coisas. Mas nem imagina onde está se metendo. São as vozes barulhentas que nós nos deparamos. E diante desse barulho, muitas vezes nós dispersamos ou ficamos dispersos à voz do Senhor. A voz do Todo-Poderoso. Diante de toda essa manifestação, eu aprendo com o profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19. Quando Deus fala assim para Elias, Elias, fica aí no monte. Observa. E aí a palavra de Deus diz que veio um vento muito forte. A palavra de Deus diz que veio um terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Ou seja, vento, terremoto e fogo. Mas a Bíblia diz algo surpreendente. Deus não estava nestas manifestações. Depois disso, a palavra de Deus diz que veio uma brisa suave. E ali é que Deus falou para nós. Isso nos ensina que é algo profundo. Deus muitas vezes nos fala através de uma forma suave. Através de uma forma que nós entendemos, irmãos. Nós precisamos aprender na nossa vida a parar, a desacelerar. Irmãos, eu e você precisamos aprender isso. Tem momentos que nós temos que falar assim, parou, desliguei o celular, desacelerei.
preciso abaixar o volume desse culto. Eu preciso buscar a presença de Deus, a presença do meu Senhor. A palavra de Deus diz lá em Salmos 46, 10: aquietai-vos. Aquietai-vos e saber que eu sou o seu Deus. Isso não é apenas um convite para falar, mas é simplesmente um convite para nós criarmos um espaço dentro da nossa agenda corrida. Dentro dessa agenda, muitas vezes, que falta até horas. Mas nós precisamos criar um espaço em que nós vamos parar tudo e falar: Senhor, eu quero te escutar. Senhor, eu preciso escutar a tua voz. Muitas respostas, irmãos. Muitas respostas que nós estamos buscando em meio ao certo desespero. Deus quer falar conosco através de um momento de silêncio. Nós precisamos aprender, irmãos, aquietar-nos, desacelera. Não é responder no WhatsApp, não é fazendo um monte de coisa. Sim, nós fazemos hoje a nossa vida, ela realmente é uma agenda cheia. Então, assim, você está dirigindo, você está conversando com o Senhor, você está ali tomando café, você está conversando, você está lavando uma louça, tudo isso é legal. Tudo isso é legal, tudo isso é válido. Tudo isso tem intimidade, laço. Mas precisamos de um momento em que nós entramos no nosso quarto, desliga tudo e somente busca o nosso Senhor. Sabe aquele momento em que é que nem você conversar com a pessoa. Você está conversando com a pessoa está ali no seu lado. Ela está ouvindo, ela está respondendo, mas ela está no seu lado. Esse momento que eu falo que nós temos que entrar no nosso quarto é realmente deixar tudo de lado. Olhar nos olhos do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. O teu servo está pronto para te ouvir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porém, irmãos, para ouvir a Deus, para ouvir o Senhor, exige obediência. Amém? Eu acho que nesse momento é o momento que vocês falam assim: ai, bem. Vocês vão ver. Para ouvir a Deus, nós precisamos obedecer também. Tem muitas pessoas que buscam, muitas pessoas que querem, e elas vão, e elas dizem: Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Eis-me aqui. Só que, na verdade, essas pessoas, muitas vezes, elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Só que o Senhor vai falar não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. E agora você vai entender o porquê do ai, bem. Porque muitas vezes Deus vai falar conosco assim: ó, perdoa. Sabe aquela pessoa, ela pisou na bola, mas perdoa ela. Muitas vezes o que Deus vai falar conosco é: abandone isso. Você precisa sair desse ambiente, você precisa deixar essas coisas. Às vezes a voz de Deus que vai falar conosco é assim: olha, você precisa se reconciliar com o fulano, com o Beltrano, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. Às vezes o que nós vamos ouvir não é aquilo que nós desejamos fazer. E essa é a maior prova de que Deus está falando conosco. Essa semana, irmãos, aconteceu algo numa das empresas que eu trabalho, que ali eu vi a manifestação do inimigo. Você sabe que quando fala-se de venda e de comissão, o bicho pega. Aonde envolve dinheiro, irmão, o corpo. E aí, uma pessoa lá se revoltou com uma situação, e eu por dentro assim, orgulhando, né? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Deixa comigo.
na hora eu fiquei furioso. Porque a pior coisa é você trabalhar certo, querer o bem de todos, querer compartilhar com todos e a pessoa duvidar. E tratar você como, está querendo me passar a perna? Aqui você não vai passar não, eu sou mais esperto. Aí eu olhava assim e falava, Jesus, segura aí. E aí acabou a reunião, e o Senhor falava assim no meu coração, vai lá e abraça essa pessoa, e fala para ela que vai dar tudo certo. Irmãos, é obedecer. É obedecer ao Senhor. E é o que eu fiz. Só que eu fiz uma provinha. Eu falei, Senhor, então ela passa na minha frente. Para que saber se o Senhor mesmo. Desci a escada dedicada, cara. Ô Jesus. Ô minha vida. Vai dar tudo certo. Olha, nós estamos aqui para se ajudar e nós estamos juntos. Isso é obedecer. Quando você quer escutar o Senhor, muitas vezes Ele vai te dar um comando que você não quer fazer. Mas é aí que a sua vida é transformada através daquilo que você escuta, não daquilo que você deseja fazer. É através de ouvir ao Senhor. E como Samuel respondeu, fala, Senhor, pois o teu servo te ouve, irmão, o servo está para obedecer. Nós precisamos obedecer. E obedecendo ao Senhor, obedecendo a sua voz, a sua vida, ela é verdadeiramente transformada. Nós ouvimos, nós cremos e nós obedecemos. É simples assim, na teoria, mas na prática não é impossível. Então, irmãos, nós precisamos muitas vezes quebrar esse bloqueio espiritual de achar que Deus não está falando conosco, sendo que Deus está falando, e obedecer a sua voz, e fazer aquilo que o Senhor direciona, aquilo que o Senhor pede. E muitas vezes aquilo que o Senhor pede vai gerar até um certo medo na gente. Quem lembra de Ananias? Quem lembra de Saulo de Tarso? Esse exemplo. Saulo de Tarso, de repente, tem um encontro com Jesus. Ele é um perseguidor daqueles cristãos. Ele persegue. Ele tem um alvará para perseguir, para prender, para torturar. E de repente ele tem um encontro com Deus. E Jesus deixa ele sem a vista. Aí Deus vai e fala, lá em Atos 9, com Ananias. Deus se revela a Ananias e fala assim para Ananias, vai até Saulo de Tarso. Você acha que Ananias foi sorrindo? Não. Ele questionou Deus. Deus, é assim, eu acho, deixa eu dar uma atualizada aqui. Vou botar no status. Esse é o perseguidor. Ele mata, ele prende. Mas o Senhor diz assim, vai que ele é um escolhido. Ele é uma arma poderosa da minha mão. E Ananias, ele, mesmo com medo, ele obedece ao Senhor. Ele obedece ao comando de Deus. Irmãos, ouvir a Deus exige obediência. Mesmo com medo, Ananias, ele foi. Ele orou com Paulo. Paulo foi restaurado e se tornou um grande missionário. Pouco conhecido, mas um grande missionário de Deus. Ele escreve a maior parte do Novo Testamento. Um homem realmente usado poderosamente nas mãos do Senhor. Mas teve que alguém escutar a voz do Senhor e mesmo com medo avançar. Amém, irmãos? Então nós precisamos obedecer. Ouvir a Deus evita erros. Ouvir a Deus evita erros baseado no conhecimento humano.
Quando nós nos colocamos para ouvir ao Senhor, em qualquer coisa, nós evitamos erros drásticos. Por quê? Porque a nossa visão é uma visão limitada, a nossa visão é uma visão carnal. A gente olha as circunstâncias, a gente vê um monte de coisa, mas não vê o que Deus vê. Quem se lembra do próprio Samuel, lá no capítulo 16, quando ele vai na casa de Jessé, ele vai ungir aquele que vai ser o novo rei de Israel. E quando nós entendemos, olha, vai lá na casa de Jessé, eu vou ungir um novo rei. Na nossa mentalidade, quem que é? Um cara grandão, fortão, musculoso, poderoso. Esse cara vai ser o rei. E assim Samuel olhou Eliabe e ele pensou, certamente é esse. É esse o caso. Deixa eu já pegar o óleo aqui. Mas o que Deus fala para ele? Ele estava sensível à voz de Deus. Deus simplesmente fala assim: Samuel, não considere pela aparência, não considere a sua altura. Eu não olho com os olhos humanos, eu já rejeitei. Eu olho o coração. Então, quando nós ouvimos a Deus, por mais que nós tenhamos uma situação que parece favorável, é lógico, isso é certeza que é. Tenha a sensibilidade de ouvir Deus. Deus, será que é mesmo? Senhor, confirma. Senhor, eu não quero errar. Erros, quando nós cometemos, irmãos, tem preço para pagar. Tem tempo para pagar. Samuel, ele teve a sensibilidade da hora de escutar, e o Senhor falou, não é isso aí. É aquele que você menos espera. Aliás, ele não estava nem na sala de conversa. Então, escutar a Deus evita erros baseados na lógica humana. Evite erros na minha vida e na sua vida. Evite. Mas, olha, isso aqui está muito certo. Busque ao Senhor. O Senhor é um Deus que continua falando. Amém, irmãos? Ouvir a Deus é aprender. Ouvir a Deus é aprender, é estar na direção certa. Olha o que diz lá em Isaías 48, eu vou ler para vocês. Isaías 48, 17 diz assim, ó, assim diz o Senhor. Todas as vezes que a Bíblia fala assim diz o Senhor, é o Senhor falando. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o seu Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você. O próprio Deus está falando, eu sou Deus que ensina o que é melhor para você. Que dirige no caminho em que deve ir. Ou seja, além de ele ensinar, ele ainda dirige no caminho que nós devemos seguir. Só que o versículo 18 diz assim, se tão somente você tivesse prestado atenção nas minhas ordens. Ou seja, o próprio Deus que fala assim, eu te ensino, eu dirijo você pelo caminho certo, mas você precisa prestar atenção nas minhas ordens. E para nós prestarmos atenção nas ordens do Senhor, nós precisamos o quê? Ouvir. E quando nós ouvimos, Ele nos ensina, Ele nos dirige, e a palavra continua dizendo que a sua paz será como um rio. A sua paz será como um rio, a sua retidão será como as ondas do mar. Retidão aqui está dizendo qualidade de vida. Retidão aqui está dizendo assim, uma vida íntegra, justa, diante do Senhor. Aleluia. Então nós temos um Deus que nos ensina, um Deus que nos dirige. E quando Deus nos ensina, e quando nós estamos deixando o Senhor na condução, na direção, nós não perdemos tempo. Nós não perdemos tempo, nós não ficamos perdidos, nós não ficamos desorientados. Quando nós estamos diante do Senhor, nós não ficamos
estamos vulneráveis, principalmente vulneráveis às situações que aparecem no nosso caminho, situações que não foram Deus que colocou, mas que a gente entende pela nossa dor que seria a melhor opção. Toda vez que eu fico vulnerável, aparece uma situação que não é de Deus, mas aparentemente ela vai sanar a minha dor. E é aí que nós pagamos o certo preço. É aí que nós perdemos o tempo. É aí que nós temos a direção. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque Ele é o Pai que ensina e que dirige as nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluia. Ouvir a Deus é saber que Ele já viu o nosso futuro. Ouvir a Deus é saber que Ele já viu o nosso futuro. Deus Ele já nos enxergou lá na frente. Deus Ele já escreveu a nossa história. E é por isso que nós precisamos ter fé para acreditar nas promessas do Senhor. Irmãos, entenda que quando ouvir a Deus é saber que Ele já viu o nosso futuro. Isso é algo muito forte. Porque as promessas de Deus muitas vezes aparecem na nossa vida diante de uma situação que você fala assim, não fecha tudo. A minha realidade não condiz para isso, mas se o Senhor está falando, se o Senhor falou, é porque Ele já viu tudo. Deus chega diante de Gideão, lá em Juízes 6. Gideão está ali malhando trigo escondidos, com medo, sofrendo ataques. E ele está ali, pegando o seu trigo, ali. De repente aparece um anjo do Senhor. E sabe o que o anjo fala para esse homem que está ali malhando o trigo, com medo, escondido? O anjo do Senhor diz assim, homem valente. Ou algumas traduções, poderoso guerreiro. Não faz sentido. Primeiro que Gideão nunca tinha pegado uma espada. Segundo que ele estava ali, com medo. Mas o Senhor aparece e fala assim, homem valente, poderoso guerreiro. Mas é por quê? Porque o Senhor já viu o seu futuro. O Senhor já sabia que ele sim se tornaria um grande guerreiro. E que com 300 homens ele venceria a guerra. E essa é uma linda história de Gideão. Ali mostra realmente que o Senhor sabe, que o Senhor já viu. E nós aprendemos essa lição que aquilo que o Senhor depositou, aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Até o próprio Davi, quando foi ungido, ele era uma criança. Ele era um jovem. E ali o Senhor mandou Samuel ungir um jovem que se tornaria lá na frente um grande rei de Israel. Então, o que Deus tem falado na sua vida, creia, toma posse. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não estou vendo isso. As circunstâncias não mostram. Eu estou até com medo. Mas se o Senhor falou, Ele é fiel. Saiba que Ele já viu o seu futuro. Saiba que Ele é fiel para cumprir as promessas. Na minha vida e na sua vida. Aleluia. Eu quero concluir essa passagem. Irmãos, leve isso essa noite. O quão é importante, diante de todas as dúvidas que você carrega, todas as perguntas que estão no teu coração, Deus ele está pronto para responder. É no tempo dele, é do jeito dele, mas ele vai te responder. Amém, irmãos? Hoje talvez existem pessoas aqui que estejam carregando até uma certa dúvida. Será que Deus fala comigo mesmo? Será que Deus fala, não fala só com o pastor, não fala só com o missionário, não fala só com os profetas?
Será que Deus ele fala comigo? E a pergunta não é se Deus está falando. A pergunta é se nós estamos ouvindo. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Porque de repente Deus já está tentando falar comigo e com você. Deus já está tentando falar comigo e com você. De repente é uma decisão que você precisa tomar. É uma decisão que envolve muitas coisas. Deus, ele já está tentando falar com você sobre essa decisão. De repente é um caminho que você precisa. É uma direção que você veio buscar. É algo que está acontecendo, uma mudança. Eu não sei o que é que você está buscando. Mas de uma coisa eu sei, o nosso Deus ele sabe. O nosso Senhor, ele conhece o teu coração. O nosso Senhor conhece a sua intenção. Aquilo que eu e você precisamos, aquilo que eu e você buscamos. Nós precisamos ouvir ao Senhor. Nós precisamos ser como Samuel. Fala, Senhor, o teu servo está te ouvindo. Se é para a direita que nós vamos ter que ir, nós vamos para a direita. Se eu preciso atravessar o Jordão, eu vou atravessar o Jordão. Se eu preciso atravessar essa avenida para dar um abraço de perdão, eu vou atravessar essa avenida. Eu vou fazer aquilo que o Senhor falar. Mesmo que eu não consiga compreender, mas eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu estou passando por essa situação. Por que eu estou passando, Senhor? O Senhor me fala. Como eu devo agir diante dessa situação? Me dá sabedoria. Abra os meus olhos. Não esqueça que o Senhor quer ter relacionamento conosco. E ouvir a Deus é muito mais importante do que falar. Ouvir a Deus é muito mais importante. Deus não procura pessoas que querem somente uma religião. Muitas pessoas acabam decidindo que querem uma religião. Deus não quer essas pessoas que querem religião. Deus busca aqueles corações abertos, que queiram intimidade, relacionamento. É isso que Deus tem procurado. O Senhor procura pessoas que dizem assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero ouvir a tua voz, eu quero seguir as tuas direções, eu quero romper, fala comigo, me ensina como eu devo agir, como eu devo fazer. Irmãos, isso é muito importante, porque uma coisa é muito certa: quem aprende a ouvir Deus não anda perdido. Quem aprende a ouvir o Senhor, pode ser que você não entenda, mas você não anda perdido. Eu estou passando por algumas situações que eu não estou entendendo, mas eu sei que eu tenho escutado o Senhor. Eu sei o Deus que tem falado na minha vida. Lembra de Filipe? O que aconteceu com Filipe? Deus falou assim: olha, pega o caminho para o sul, é uma estrada deserta, é de Jerusalém para Gaza, e vai aí. De repente ele encontra, sabe quem? O Edil, que estava lendo, por um acaso, o livro de Isaías. Irmãos, é um simples mover, mesmo sem entender, mas escutando a voz de Deus, você pode alcançar nações, pessoas, vidas. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos, quem aprende a ouvir a Deus nunca anda perdido. E o Senhor pode falar assim de diversas maneiras. O Senhor fala de diversas maneiras. Ele fala de forma audível, ele fala através de sonhos, ele fala através dos profetas, através da palavra. Enfim, o Senhor usa a maneira dele. Mas se ele fala, ele fala. Amém, irmãos? Para finalizar, eu quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Nós queremos ouvir a você. Quem quer ouvir a voz do Senhor? Amém. Porém, lá em Mateus 7, 24, o próprio Senhor Jesus diz assim:
Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a casa sobre a rocha. Ouvir a voz é uma coisa, mas obedecer de todo o coração é outra coisa. Que nós venhamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Amém, irmãos? Que nós venhamos obedecer. Escute a voz do Deus Todo-Poderoso. Escute a voz daquele que criou todas as coisas. Escute a voz do Senhor que escreveu a tua história, te planejou e criou um propósito na sua vida. Amém, irmãos? Se coloque de pé, em nome de Jesus. E eu convido a você a louvar o Senhor.